Olá, meus queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula com o professor Froza. Nosso assunto hoje é razão entre duas grandezas, ok? Eu vou novamente pedir a paciência de vocês, pessoal, porque eu vou aqui passo a passo, tá? Para falar de razão e proporção, geralmente problemas de razão, proporção e regra de 3, nós temos duas grandezas envolvidas. Então vamos começar com essa pergunta aí, olha só, com esse probleminha, tá? Para entendermos como que isso funciona. A cesta básica irá subir de 270 para 312 no primeiro semestre de 2013. Enquanto o planejamento governamental terá que fixar o salário mínimo para que, em 2013, o aumento do salário mínimo seja proporcional à cesta básica, tendo em vista que o salário mínimo em 2013 era de 622. Então veja bem, pessoal, vou pegar uma caneta azul aqui. Nós temos aqui a cesta básica, ela teve um aumento, certo? De um ano para o outro, aí no caso aqui em 2013. Esses valores eram atualizados na época, tá? E ela passou de 270 para 312. E aí, o que acontece? O planejamento governamental tem que ver para quanto. Geralmente esse aumento do salário mínimo, ele tem que acompanhar o aumento da cesta básica, né? Por conta das famílias que vivem com baixa renda e tudo mais. Então a questão é a seguinte: perante esse aumento que teve na cesta básica, quanto que deve aumentar o salário mínimo para que o aumento do salário seja proporcional ao aumento da cesta básica? O nosso problema é esse, certo? Então nós queremos que o salário aumente de forma proporcional. Certo? Então vamos lá. Nós temos aqui uma razão. O que é uma razão? Lembra da aula número 1, da aula de introdução? Uma razão é a divisão. A cesta básica, ela foi de 270 para 312. O salário mínimo, quando a cesta básica era 270, ele valia 622. Então ele vai ter que aumentar também, com certeza, certo? Mas quanto que deve ser o salário mínimo para que esse aumento seja proporcional? Então nós temos uma razão, que é a razão entre os valores da cesta básica, e outra razão, que é a razão entre os salários, e uma igualdade entre essas duas razões. Olha, essa igualdade aqui, quando nós igualamos duas razões, nós temos o quê? Uma proporção, que nada mais é do que uma igualdade entre duas razões, que são duas divisões, ou, se você preferir, duas frações, certo? E aí, quando a gente tem esse tipo de situação, tem uma propriedade que chama-se propriedade fundamental das proporções, que ela me permite, se eu tenho uma proporção, como nesse caso aqui, ó, a gente lê assim, ó: se A está para B, assim como C está para D, então a gente pode multiplicar cruzado. Você já viu isso aí? Esse conteúdo é do ensino fundamental. Então, se a gente chama o A e o D, são chamados de extremos. Esses nomes não têm importância, tá, pessoal? Você precisa saber fazer a conta. E o B e o C são chamados de meios. Então, a propriedade fundamental das proporções fala o seguinte: em uma proporção, os números A e B, que são chamados de extremos, e os números B e C são chamados de meio. Vale a propriedade: o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. É assim que se lê essa propriedade. Então, olha, daqui eu passo para uma equação. Ou seja, 270, ó, o produto dos extremos
no caso aqui o 270 e o X. Vou pegar uma outra cor aqui. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios, que é o que está acontecendo nessa equação aqui, ok? E aí você faz a conta, esse 200, como é que eu resolvo uma equação em x, né? 270 passa dividindo, fazendo essa conta aqui, nós chegamos ao resultado de 718,75. Então é isso que é regra de 3. Vamos voltar lá no problema. O que é a regra de 3 aqui? A regra de 3 é um problema, certo? No qual eu tenho 1, 2, 3 valores e eu quero encontrar um quarto valor que aqui nós chamamos de x. Nesse problema contextualizado, eu tenho uma situação que é a cesta básica de 2013, no primeiro semestre, ela subiu de 270 para 312, e o planejamento governamental quer aumentar o salário mínimo de forma que esse aumento seja proporcional. Então a gente igualou a razão das cestas básicas com a razão dos salários. E aí, pela propriedade fundamental das proporções, eu encontro a quarta proporcional, que a gente chama de x, certo? Nada mais é do que um probleminha que você conhece 3 valores, monta uma tabelinha, a gente vai fazer passo a passo, tá, pessoal? Quem quiser fazer direto, olha, você sempre pode fazer direto. Como eu estou partindo do pressuposto que tem alguns alunos que têm muita dificuldade, que não entendeu direito, eu vou fazer sempre passo a passo. Se você já sabe isso, pula essa aula, vai para os exercícios lá do Enem 2019, que estão separados, que eu separei na tabelinha para você lá, aqueles 15 exercícios. Se você sentir alguma dificuldade, você volta para cá. Não precisa perder o seu tempo, tá? Porque aqui eu vou passo a passo mesmo, ok? Então, no nosso probleminha aí de aumento de cesta básica e aumento de salário, nós temos 3 valores conhecidos e um desconhecido. E aplicando as propriedades de razão e proporção, eu monto uma regra de 3 e descubro o valor do salário mínimo, R$ 718,75. Então, o salário, para que ele seja proporcional ao aumento da cesta básica, ele terá que custar R$ 718,75, ok? Seguindo em frente, então, aqui eu listei os passos que a gente utiliza em uma regra de 3. Então, está escrito aqui, olha só, regra de 3 simples é um processo prático para resolver problemas que envolvem 4 valores, dos quais conhecemos 3 deles, devendo, portanto, determinar um valor a partir dos 3 já conhecidos. Olha só, tem uma palavra aqui que é regra, uma palavrinha aqui que muda um pouquinho as coisas. Regra de 3 simples, tá? Eu esqueci de falar desse detalhe. Regra de 3 simples é uma regra na qual nós temos 3 valores e vamos encontrar um quarto valor desconhecido. Veja bem, existe a regra de 3 composta? Existe. Existe a regra de 3 composta. Nós não vamos estudar ela nesse momento porque não cai no Enem, ok? Ficamos com a regra de 3 simples que a gente vai utilizar para resolver problemas de porcentagem, problemas de contagem e assim por diante. Então, o primeiro passo, se você quiser entender mesmo essa estrutura, você constrói uma tabela agrupando as grandezas da mesma espécie em colunas e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes em correspondência. Veja bem, o que são grandezas, pessoal? O que são grandezas? Lá no nosso problema, lá no problema da cesta básica e no problema do salário mínimo, as nossas grandezas são o valor da cesta básica e o valor do salário mínimo. Essas são as grandezas físicas que a gente trabalhou naquele problema. As grandezas podem ser velocidade e tempo, número de trabalhadores e trabalho realizado, e inúmeras grandezas físicas. Então é importante você identificar as grandezas, tá? Para você saber se essa regra de 3 ela é diretamente proporcional ou
inversamente proporcional. E nós vamos ver isso na prática, tá, pessoal? Nesse vídeo eu vou resolver um exercício de regra de 3 inversamente proporcional. Somente um, certo? E já vai ser o suficiente, por quê? Porque também não cai no Enem regra de 3 inversamente proporcional. É muito difícil. Na verdade, a regra de 3, ela é um conceito que a gente vai utilizar para resolver problemas no Enem. Dificilmente vai cair um probleminha que você vai resolver somente com a regra de 3. Tá? Mas é possível? É possível. Então, primeiro a gente constrói uma tabela, identificando as grandezas e separando elas. Nós já vamos ver como fazer isso. Depois, nós vamos identificar se as grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcional. Só analisando as grandezas, a gente consegue saber se elas são direta ou inversamente proporcional. Eu já vou mostrar como. E terceiro, montar a proporção e resolver a equação. Eu vou te dar um exemplo aqui. Olha só, se eu pegar um número de trabalhadores, se o problema estiver envolvendo o número de trabalhadores, e trabalho realizado, se o problema, seja ele qual for, sejam os valores quais forem, o problema estiver envolvendo número de trabalhadores e trabalho realizado, como que eu sei se essas grandezas físicas, né, elas são diretamente ou inversamente proporcional? Veja bem, na hora de montar a tabela lá, nós vamos ter o seguinte: aqui, número de trabalhadores, certo? De um lado, e do outro, trabalho realizado. Vamos supor que a nossa tabela está aqui, ok? E embaixo aqui você vai colocar os valores. Essa tabela na regra de 3 simples vai ter sempre duas linhas, ok? Aí eu pergunto, se eu aumentar o número de trabalhadores, vamos pensar que o número de trabalhadores está aumentando. Vou colocar a seta para cima aqui. Se eu aumentar o número de trabalhadores, o trabalho realizado vai aumentar ou vai diminuir? Se isso cresce, quanto mais trabalhadores eu tenho, o trabalho realizado vai ser maior ou menor? Vai ser maior, certo? Então, essas grandezas são diretamente proporcionais, porque quando uma cresce, a outra cresce também. Com certeza, quanto mais trabalhadores, eu estou supondo aqui que eles vão trabalhar o mesmo tempo por dia. As outras variáveis ficam constantes. Eu penso somente no número de trabalhadores e no trabalho realizado. Quanto mais trabalhadores eu tenho, supondo que eles trabalham da mesma forma, que a produção é igual e que eles trabalham um horário mantido fixo. Quanto mais trabalhadores, mais trabalho realizado eu tenho. Agora, se eu colocar uma outra grandeza aqui, olha só. Se eu colocar número de trabalhadores e tempo para realizar o trabalho. Tempo para realizar um determinado trabalho. Então, se eu troco aqui agora essa grandeza aqui, eu vou trocar por tempo. Eu vou trocar agora a grandeza ali por tempo, certo? Número de trabalhadores e tempo para realizar o trabalho. Ok? Tempo para realizar. Agora estou analisando essa e essa. Veja bem, se eu aumentar o número de trabalhadores, o tempo para realizar esse trabalho, ele vai aumentar ou vai diminuir? Eu estou supondo que as outras variáveis estão todas constantes, tá? Claro que o tempo vai diminuir, ou seja, quanto mais trabalhadores eu tenho, o trabalho, esse determinado trabalho, será realizado em menos tempo. Então, nesse caso aqui, a gente fala que as grandezas são inversamente proporcional.
certo? Nesse caso aqui, as grandezas são inversamente proporcional. Então, não tem nada a ver com os valores. Aqui, na verdade, não tem nada a ver com os valores que estão aqui. Independente desses valores, eu analiso as grandezas, certo? As grandezas é que vão ser direta ou inversamente proporcional, independente dos valores. Tudo bem? Vamos resolver mais uns exercícios aqui para vocês se convencerem disso. Então, olha só. Lá na questão se eu fosse aplicar os 3 passos no nosso probleminha do valor da cesta básica e do salário mínimo, eu teria essa tabela aqui, certo? O salário mínimo subiu de 270 para 312, a cesta básica, né, de 270 para 312, o salário mínimo era 622, então quanto terá que subir esse salário para que isso seja proporcional? É claro que se a cesta básica subiu, o salário mínimo vai ter que subir também, para que isso seja proporcional. Concorda comigo? Então essa regra de 3 aqui, ela é diretamente proporcional. Eu acho que esse problema está resolvido aí. Bom, já resolvemos ele lá, né? O segundo passo é identificar. Olha a setinha aqui. É identificar se as grandezas são direta ou inversamente proporcional. Identificamos. O terceiro passo vai ser fazer a conta, que já tinha sido feito lá anteriormente. Ok? Vamos resolver um exercício agora. Então, pessoal, agora que eu vou resolver os exercícios, eu queria que vocês pausassem o vídeo e, com a aula que vocês tiveram com os slides anteriores, tentassem resolver esses 3 exercícios que vem à frente. Pausa o vídeo e tenta resolver. Aí, se você teve alguma dúvida, não tem um gabarito aí, você volta aqui e confere as respostas. São exercícios bem simples, tá? É uma introdução aqui à regra de 3 simples. Então, o ideal é que você dê uma pausa e tente resolver sozinho agora os exercícios. Depois você volta aqui e termina de assistir o vídeo se você achar necessário. Se não, você só confere os resultados e bola para frente, ok? Olha, com uma área de absorção de raios solares de 1,2 metros quadrados, uma lancha com motor movido a energia solar consegue produzir 400 watts por hora de energia. Nós temos uma lancha que tem uma placa solar, né, e ela produz energia. Essa placa solar, ela tem 1,2 metros quadrados. Comando da questão. Aumentando-se essa área para 1,5 metros quadrados, qual será a energia produzida? De novo, olha, eu tenho um valor, ou seja, a área de absorção solar, que tem 1,2 metros quadrados, ela consegue produzir 400 watts de energia, segundo valor. Se aumentar essa área para 1,5 metros quadrados, qual será a energia produzida? Esse é o valor desconhecido da nossa quarta proporcional. Ok? Deixa eu ver se eu já montei a tabela aqui. Já montei a tabela. Então, só apagar aqui essa setinha para ficar bonitinho. Vamos lá. Então, olha só, o primeiro passo aqui é montar a tabela. Tá feito. Com 1,2 metros quadrados, eu tenho 400 watts de energia. Se eu aumentar para 1,5, qual vai ser minha energia? Quais são as grandezas envolvidas, pessoal? Área, uma medida de área e uma medida de energia produzida. Essas são as grandezas. Agora eu pergunto para você, eu não vou nem olhar para os números. Se a área de produção de energia aumentar, a energia produzida vai aumentar ou vai diminuir? Claro que vai aumentar, né, pessoal? Se eu aumentei a área de produção de energia, essa energia vai ter que aumentar. Então essa regra de 3, ela é diretamente proporcional. Ok? E como que a gente resolve isso? Eu vou resolver isso da seguinte forma, olha. 1,2 está para 1,5, assim como 400 watts está para X. E agora eu vou resolver isso aplicando a regra fundamental da razão e proporção. Ou seja, eu tenho aqui uma razão, outra razão. A hora que eu igualo isso, eu tenho uma proporção, que essa energia produzida ela vai ser proporcional.
Multiplico o cruzado, eu vou ficar com 1,2 vezes x, que é igual a 400 vezes 1,5. Então, x vai ser igual a 400 vezes 1,5 dividido por 1,2. Aqui eu quero salientar, eu quero ressaltar a importância de você fazer essas contas sem utilizar a calculadora, tá, pessoal? Utilize a calculadora somente para conferir. Nem todo exercício que eu resolvo aqui eu confiro as contas. Se eu errar em alguma conta, eu peço que vocês me chamem a atenção, tá ok? Mas eu vou estar fazendo essas continhas passo a passo. Se você não tem problema nenhum com essas contas, pode pular, não tem problema nenhum. Veja bem, eu vou fazer primeiro aqui a seguinte conta. Como é que eu multiplico 400 por 1,5 de uma maneira mais suave? Eu não quero fazer essa conta daquele jeito tradicional. Qual é o jeito tradicional? Pegar 400 e multiplicar por 1,5. Esqueço a vírgula, a 0, 0, 20. 1 vezes 0 dá 0, pulo uma casa aqui, 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 4 dá 4. Somo, vai ficar 0, 0, 0, 6. Os números que eu multipliquei, esse tem uma casa depois da vírgula e esse não tem nenhuma. Então eu venho da direita para a esquerda e coloco a vírgula aqui. Isso deu 600. Uma outra maneira de fazer isso, vem comigo aqui, olha só. É escrever esse 1,5, ele não é exatamente igual a R$3 dividido por 2, pensar em dinheiro. 1,50 é 3 dividido por 2, não é? Então veja só, se eu escrevesse 1,5 de outra forma, eu posso pegar e dividir esse 400 por 2, porque entre a multiplicação e a divisão eu escolho o que eu vou fazer primeiro. 400 dividido por 2 dá 200, e 200 vezes 3 dá 600. É mais rápido que dessa outra forma, mas você faz do jeito que você preferir, ok? Então a parte de cima deu 200. Então isso aqui vai ficar como? Deixa eu dividir aqui. Fazer da maneira mais organizada possível. Então vamos lá. Isso aqui vai ficar x igual 600 dividido por 1,2. Nós temos aqui, pessoal, uma divisão com vírgula, certo? Talvez isso não seja uma situação muito confortável para você, dividir com vírgula. Só que eu vou te adiantar, meu amigo, minha amiga, vocês têm que aprender e se sentirem muito familiarizados com a divisão com vírgula. Então eu tenho que ser capaz de fazer essa conta. Mas por uma questão de rapidez, de velocidade, né? Lá na hora do Enem, eu sei fazer essa conta. Se eu precisasse fazer ela, eu faria. Mas eu quero fazer ela de um jeito mais tranquilo. Então o que eu faço? Eu coloco 600 dividido, eu escrevo 1,2 na forma fracionária. Isso aqui é igual a 12 dividido por 10. Aí eu tenho aqui uma divisão de frações, certo? Então eu multiplico o número de cima pelo inverso do de baixo. Ok? Multiplico o número de cima pelo inverso do de baixo. E aí eu vou ter o quê? Eu posso primeiro multiplicar os 600 por 10, que fica fácil, né? Isso aqui dá 6.000. E depois posso dividir por 12. Ou ainda posso simplificar, né? Se eu pegar esse 60 aqui, ó, e dividir por 12, vai dar 5. 60 dividido por 12 dá 5. Aí ficam esses dois zeros, que eu tenho que acompanhar com 5 aqui. Então x vai ser igual a 500. 500 o quê? 500 watts de energia. Ok? Claro que se você quisesse pegar lá os 6.000 e dividir por 12, não tem problema. Faça essa conta sem utilizar a calculadora, tá? Você ia pegar os 60, ia dar 5. 60 aqui ia dar 0. A hora que eu abaixo um 0 aqui e não dá para dividir, se eu abaixei uma casa eu tenho que acrescentar o 0 aqui. Se eu baixei outra casa eu tenho que acrescentar outro 0 aqui. Ok? Então a resposta é 500 watts. Vamos lá então, pessoal. Problema número 2.
Fernanda comprou uma casa no programa Minha Casa Minha Vida do governo federal, dando 15% do valor total de entrada, o que representou R$ 33.000. Quanto Fernanda vai pagar o valor total pela casa? Olha só, pessoal, temos um probleminha de regra de 3, já está montada a tabela, ou seja, o primeiro passo aqui. O primeiro passo já está feito. Temos uma coluna, um valor percentual, na outra coluna um valor monetário, certo? E as grandezas físicas são essas: um valor percentual e o valor monetário. Então a gente quer saber o seguinte: temos 3 valores. Nós sabemos que 15% do valor da casa é igual a 33.000. E a gente quer saber quanto que é 100%. Observe que esse 100% ele está subentendido nessa palavra aqui, ó, o valor total. Então, não tem um terceiro valor aqui no problema explícito, ele está implícito. Então, esse tipo de problema é muito comum em regra de 3, é comum no Enem também. Você tem o primeiro valor, que é o 15%, o quanto ele representa, que é 33.000. E aí a pergunta o comando da questão é quanto Fernanda vai pagar pela casa. Ele nem precisava ter esse valor total aqui, ó. Isso nem precisava estar aqui. Você já tem que subentender que é o valor total da casa. Mas o que é o valor total em porcentagem? O valor total em porcentagem é 100%, que é o valor que está implícito no problema. Exatamente esse cara aqui, ó. Aí, claro que problemas de porcentagem geralmente são diretamente proporcional, tá, pessoal? Então, se aumentou de 15% para 100%, é claro que esse valor vai aumentar de 33% para algum valor maior, sem dúvida nenhuma. Ok? Como que eu resolvo essa conta? De novo, como é uma regra de 3 diretamente proporcional, eu igualo as razões. 15 está para 100, assim como 33.000 está para X. Aí eu vou e multiplico isso, multiplico cruzado, aplico a propriedade fundamental de razão e proporção. A hora que eu multiplico isso cruzado, eu tenho 15 vezes X igual a 33.000 vezes 100. Pego esse 15 e passo dividindo. X é igual a 33.000 vezes 100 dividido por 15. Veja só, pessoal. Aqui é o seguinte, olha. Eu sempre deixo a conta dessa forma aqui para ver se eu consigo simplificar. Talvez no começo aí, se você está começando a resolver problemas sozinho, agora eu aconselho você a fazer tudo passo a passo. Mas aí com o tempo, conforme você for treinando, você vai ficando apto a simplificar, ok? Então aqui é o seguinte, eu vou dividir por 5 e por 5 aqui, ó. Dividindo por 5, dividindo por 5. Aí eu vou ficar com a seguinte conta, olha. X é igual a 33.000 vezes, simplifiquei em cima e embaixo, dividir. Como eu tenho um produto e uma divisão, eu posso escolher quem eu faço primeiro, posso simplificar. Se fosse uma soma, uma subtração aqui, seria totalmente diferente, tá, pessoal? Eu só posso fazer isso porque eu tenho um produto lá no numerador, na parte de cima da fração. Então aqui vai ficar 100 dividido por 5 dá 20 e 15 dividido por 5 dá 3. Agora, tem alguém no numerador divisível por 3? Tem esse 33 aqui, ó. Eu posso simplificar e dividir somente o 33 por 3. Se eu divido 33 por 3, vai dar 11. E aí eu mantenho esses 3 zeros aqui, ok? Então vamos lá. Vai ficar X igual 11.000 vezes 20. Olha, me livrei da divisão, economizei tempo. Para multiplicar 11.000 por 20, eu não preciso fazer aquele processo longo, com esse monte de zeros aqui, ó.
certo? Vai dar uma conta meio cansativa, não há necessidade. Eu multiplico 11 por 2 e mantenho esses 4 zeros aqui. Então, x vai ficar igual 11 vezes 2, 22. Aí, 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. E aí eu vou, para saber que número é esse, eu venho da direita para a esquerda e separo de 3 em 3. 220 mil reais. Então, o valor total da casa é de 220 mil reais. Ok? Vamos para o terceiro e último exercício. Eu coloquei um exemplo aqui. Aqui está 2, mas na verdade é o exercício número 3, né? Ok? Um trem desloca-se a uma velocidade média de 400 km por hora. Claro que isso é um trem-bala, né? Faz um determinado... um trem deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora faz um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse percurso se a velocidade utilizada fosse de 480 km por hora? Veja bem, eu tenho que um trem está a 400 km por hora, faz um percurso em 3 horas. Se eu aumentar essa velocidade para 480, quanto tempo o trem vai levar para fazer o mesmo percurso? Então, de novo, olha, eu tenho 3 valores e eu quero encontrar um quarto valor. Quais são as grandezas envolvidas? Importante, tá, pessoal? Muito importante. Quais são as grandezas envolvidas? Velocidade e tempo. E agora eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Eu não vou nem olhar para esses números aí. Independente dos números, eu já consigo saber se essas grandezas elas são diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Veja bem, como é que eu faço isso? Eu ponho uma dessas grandezas para crescer e eu imagino a outra. Ela vai crescer ou vai diminuir? Então eu me ponho na situação. Se eu faço uma viagem a uma velocidade x por hora, eu vou levar um certo tempo. Se eu aumentar a velocidade, o tempo para eu fazer esse percurso vai aumentar ou vai diminuir? É claro que eu estou mantendo o percurso constante. Eu estou supondo que é o mesmo percurso. Tá? Eu tenho que ter só 2 grandezas variando para entender se elas são direta ou inversamente proporcionais. Então eu pergunto a você, se eu aumentar a velocidade em uma viagem, se eu for mais rápido, o tempo para eu chegar lá vai aumentar ou vai diminuir? O tempo vai diminuir. Então, em uma viagem, se você tem uma distância para percorrer, quanto maior for a velocidade que você fizer esse trajeto, menor vai ser o tempo. Então, essas grandezas, independente desses números, elas são inversamente proporcionais. Ok? Essas grandezas são inversamente proporcionais. E como que eu lido com o problema de regra de 3 simples com as grandezas inversamente proporcionais? Vou pegar a canetinha vermelha aqui. Então, olha só, se eu aumento a velocidade aqui, se a velocidade aumenta, com certeza o tempo vai diminuir. Esse 3 vai ser maior que x. E aí, como que eu lido com essa situação? Em uma situação de regra de 3 diretamente proporcional, eu simplesmente igualaria. Igualaria essas razões. Colocaria aqui 400 está para 480, assim como 3 está para x. Na regra de 3 inversamente proporcional, eu tenho que inverter uma delas, qualquer uma. Eu vou escolher inverter essa aqui, certo? Essa razão aqui. 3 dividido por x, eu vou escrever x dividido por 3. Então vai ficar assim: 400 está para 480, assim como x está para 3. Simples assim. De novo, aplico a propriedade fundamental das razões e proporções. Eu vou ficar com 400 vezes 3, que é igual
480 vezes x. Veja bem, pessoal, a ideia de resolver uma equação é sempre achar o valor da incógnita, ok? Então, tanto faz ela estar no primeiro membro da equação, tá? Esse chama primeiro membro, ou ela estar no segundo membro. Eu posso isolar ela lá no segundo membro ou isolar aqui no primeiro. Se você preferir, inverte tudo isso. Faz assim, ó, 480 vezes x é igual a 400 vezes 3. Caso contrário, você isola ela aqui no segundo membro mesmo, sem problema nenhum. Ok? Mas vamos lá então. Eu vou usar essa equação aqui, que eu ajeitei ela aqui, eu estou acostumado a resolver ela no primeiro membro, então eu ponho a variável no primeiro membro. Tudo bem? Aí eu vou pegar esse 480 que está multiplicando e vou passar ele dividindo. Vai ficar x é igual a 400 vezes 3 dividido por 480. Nesse tipo de regra de 3, a gente sempre vai ter uma multiplicação aqui em cima, por conta daquela propriedade fundamental. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então eu sempre posso estar simplificando aqui, certo? Por exemplo, eu vou pegar uma caneta diferente, uma cor diferente aqui. Eu vou cortar esse zero com esse zero, ok? Já simplifiquei, que é a mesma coisa que dividir por 10 em cima e embaixo. Quando eu corto zero, na verdade eu estou fazendo isso. Esse 48 aqui, ó, ele é divisível por 3, certo? 48 dividido por 3 vai dar 16, né? Se tiver dúvida, faz a conta. Olha, o que você não pode é errar uma conta simples no Enem de maneira nenhuma. Faz a continha passo a passo, tenha paciência, tá? Não pode errar as questões simples, nós já vimos isso, tudo bem? Então vai dar 16, 48, então eu simplifico por 3 em cima, dá 1, divido 3 por 3 dá 1, né? E divido 48 por 3 dá 16. Como é que fica a nossa conta agora? A nossa conta agora fica da seguinte forma: x é igual a 40, o 3 foi embora, 40 dividido por 16. E aí eu posso ir simplificando, olha, divido por 2 em cima e embaixo, ou se eu quiser dividir por 4, já melhor ainda, olha. Dividindo por 4, isso aqui vai dar 10 dividido por 4. Agora eu simplifico, divido por 2 em cima e embaixo, simplificando essa fração para facilitar as contas. Vai dar 5 dividido por 2. E aí eu penso em dinheiro. 5 dividido por 2 vai dar 2,50. Então x é igual a 2,5 o quê? 2,5 horas. Que nesse caso equivale a 2 horas e 30 minutos. Ok? Tudo bem, pessoal? Eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Presta atenção nesse fato aqui, ó. 2 horas e meia é igual a 2 horas e 30 minutos. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, tá, pessoal? Porque se eu falar assim, por exemplo, quanto vale 2,4 horas, né? Será que isso aqui é igual a 2 horas e 40 minutos? Nós já vimos que 2,5 horas é igual a 2 horas e 30 minutos. Ora, mas 2,4 é menor que 2,5. Como é que 2,4 pode ser igual a 2 horas e 40 minutos? A gente tem que tomar cuidado, pessoal, porque o nosso relógio, o tempo, a base, o tempo trabalha com base 60. Se nós estivermos falando de dinheiro, 2,4 reais ou 2,40 é igual a 2 reais
e 40 centavos. Ok, mas se eu estiver falando de tempo, não funciona dessa forma, pessoal. Por quê? Porque o tempo, o relógio, ele trabalha com base sexagesimal. A base dele é 60, não é base decimal. Então eu tenho que aplicar aqui uma regra de 3. Veja só, 2,4 horas, a parte inteira não tem problema nenhum. Isso aqui é igual a 2 horas, ok? 2 horas e 0,4 horas. Então eu tenho que aplicar uma regrinha de 3 básica aqui. 1 hora tem 60 minutos. 0,4 horas tem quantos minutos? Aí eu vou, multiplico o cruzado. Claro que você não precisa fazer passo a passo, você pode multiplicar direto, tá, pessoal? Sem problema. Eu sempre vou fazer passo a passo aqui e eu peço a paciência de vocês. Então isso aqui vai ficar 1 vezes x, que é igual a 60 vezes 0,4. E aí, para multiplicar isso aqui de maneira mais fácil, como é que eu faço? 60 vezes 0,4 é igual a 60 vezes 4 dividido por 10. Eu passo esse cara aqui da forma decimal para a forma fracionária. Corto o zero aqui, 6 vezes 4 dá 24. Então, x vai ser igual a 24. 24 o quê? 24 minutos. Então, veja bem, 2,4 horas é igual a 2 horas e 24 minutos. Ok? Eu queria deixar vocês atentos a esse detalhe, porque ele é importante. Ok? Valeu, galera. Até a próxima aula. Um grande abraço.